Glória a Deus. Olá, querido irmão, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje, a última live dessa semana. E eu quero dizer para você que nós, a partir de segunda-feira, vamos começar uma série de lives e o nosso tema vai ser Reinando em Vida, como amar a vida e ver dias felizes. Então nós vamos ter lives todos os dias, às 21 horas. Aí não vai ser lives de entrevista, de convidados, vai ser live de ministração. Então eu vou compartilhar com você a respeito desse assunto, como reinar em vida. E a minha ideia, a minha intenção é aplicar esse princípio, essa verdade, essa promessa da palavra de Deus em todas as áreas da vida. Então nós vamos compartilhar como reinar em vida e ter um casamento abençoado, como reinar em vida e ser próspero, como reinar em vida e vencer o pecado, como reinar em vida e ter uma família saudável, né? Uma família, relacionamentos saudáveis. Então nós queremos aplicar isso em todas as áreas da sua vida, da nossa vida, porque a promessa de Deus é que você possa desfrutar de uma vida que vale a pena ser vivida. Então a palavra do Senhor diz em 1 Pedro capítulo 5, na verdade Pedro pergunta, né? Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Uma das melhores coisas que existe é você, de vez em quando, parar e você dizer, puxa vida, eu amo a minha vida. Como eu amo essa vida que Deus me deu, como eu amo estar vivo aqui hoje. Mas você sabe, não dá para dizer isso quando você só vive doente. Ninguém ama a vida doente, ninguém ama a vida desempregado, ninguém ama a vida com relacionamento conjugal destruído, ninguém ama a vida escravizado por nenhum tipo de vício. Essas coisas fazem com que a vida perca o prazer, não é verdade? Então, a vontade de Deus é que você desfrute de vida abundante. Então, queria que você marcasse na sua agenda, a partir de segunda-feira, 21 horas, sempre às 21 horas, a não ser que aconteça algum imprevisto, sempre às 21 horas, nós vamos compartilhar sobre reinando em vida. Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós reinamos por causa da obra consumada no Calvário. Tudo diz respeito a Ele. Você não vai reinar em vida porque você é bem intencionado, porque você é bonzinho, sincero, né? Você não vai reinar em vida porque você é esforçado, porque você conhece alguma técnica. Você não vai reinar em vida porque você tem dinheiro. Você não vai reinar em vida porque você tem um bom nome de família. Então essas coisas podem ser boas para você, mas não são o suficiente para que você possa experimentar a vitória, subjugar as circunstâncias debaixo dos seus pés. Para isso você precisa da obra consumada do Calvário. Amém? Essa é a mensagem básica do Evangelho. Abundante graça e dom da justiça. Pastor, eu não consigo entender o que é esse dom da justiça, então você tem que estar comigo a partir da semana que vem. Porque em um dos dias eu vou falar só disso, o que é o dom da justiça e como aplicarmos isso de maneira prática. No domingo nós compartilhamos uma palavra, né? Como criar filhos na graça, como aplicar de maneira prática a graça na criação dos filhos. Foi muito bom, tivemos um feedback tão interessante de muitos irmãos, porque eles entendem a graça, eles dizem, mas pastor, às vezes é difícil aplicar a graça no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Às vezes não temos clareza completa de como isso deve acontecer. Então, se você quer aprender como isso pode ser feito, como vai acontecer, você precisa de estar comigo a partir de segunda-feira. Amém? Aleluia. Nesses dias nós temos feito lives e, na verdade, provavelmente eu vou continuar fazendo lives de entrevista em outro horário, quem sabe durante o dia. Eu quero muito entrevistar irmãos, até pastores da igreja que têm experimentado frutos, né? Que têm frutificado, que têm recebido favor da parte de Deus. E é muito bom ouvir esses irmãos, porque a gente é encorajado. Quando nós ouvimos, somos encorajados a experimentar o que eles já têm experimentado. E o princípio é muito claro: se Deus fez na vida dele, faz na minha vida também. Amém? Deus não tem acepção de pessoas. Se eles receberam, eu posso receber também. Amém?
Isso é para todos nós. Aleluia. Hoje a nossa live é com o irmão Aguinaldo. O irmão Aguinaldo Chagas, ele é um empresário que tem abençoado muito a nossa igreja. É um anjo enviado de Deus para nos abençoar. E ele tem tido um encargo tão grande de abençoar o nosso trabalho missionário, de abençoar também as nossas mídias, né? Particularmente a rádio e agora também essas mídias sociais. Ele é alguém que tem um encargo grande pela pregação do Evangelho. Deus o chamou para ser empresário, mas isso não muda o encargo. O encargo é o mesmo, é pelo reino de Deus. Todos nós estamos juntos, envolvidos nesse mesmo propósito. Queremos ver a obra de Deus avançando, a casa de Deus se expandindo, o corpo de Deus, do Senhor Jesus, crescendo. Amém? Vamos ver se o nosso convidado já está online. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver. Olá, querido irmão, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Graça e Tá tudo paz, bem? pastor, tudo Seu som bem? tá... Aleluia, tá funcionando o Saiu som. aí? Tá Graças saindo. a Deus, estamos muito bem. E você, tá bem? Tá Tudo, avançando, tudo crescendo, na paz, prosperando? prosperando na graça do Senhor. Aleluia. Então, querido, para que os irmãos possam te conhecer, fala um pouco a respeito de você, um pouco a respeito da sua conversão, como é que você veio para o Senhor, e como é que você veio parar também aqui na videira, né? Então, antes de mais nada, quantos anos você tem? Você é casado? Né? Essas informações acho que as pessoas querem saber antes de mais nada. Sim, sou casado, tenho uma filha de 9 anos, sou natural de Goiás, né, interior, comedor de piqui, Vila Boa. antiga Aleluia. Vila Boa de Goiás. E empresário, improvável, mas estou aqui como empresário, né, pela Improvável. graça, improvável. 100% improvável. Vou contar um pouco da minha história, né? Como que tudo começou, de onde que eu sou. Então, eu vim do interior de Goiás, nasci de uma família muito humilde. Meus pais eram lavradores e lá a gente estudava na roça e tudo. Então, assim, uma coisa bem simples mesmo. E, Você tem e ali a quantos gente... anos? Eu tenho 41 anos. Tenho 41. 41 É anos. jovem. Isso. Então, a história, assim, igual esses dias o senhor pregou uma palavra falando sobre que as bênçãos vêm acompanhadas de perseguição, né? Então a minha É trajetória verdade. ela teve Bênçãos muitos nunca momentos vem sozinho. nunca vem sozinha. Então eu tive muitos momentos assim difíceis na vida, né? De percas, de lutas mesmo, mas de muitas vitórias. Que a graça do Senhor realmente ela me alcançou. Eu costumo pensar e dizer assim que eu sou como Davi que estava ali de trás das malhadas e o Senhor escolheu ele para ungir ele para Aleluia. receber do espírito dele para governar, né? Para ser rei. Então eu me Amém. vejo muito assim. Vem do interior, como estava te dizendo, né? Meus pais lavradores, então assim, sem muita condição. E lembro de um fato que aconteceu ali na fazenda, estava mais um coleguinha desenhando, e assim, para falar um pouco sobre como Deus me chamou para ser empresário, né? Eu Sim. acho que eu tinha o quê? Uns 8 anos, eu não me lembro bem, mas eu acho que era essa idade. Eu lembro que eu estava desenhando um comércio, não sabia o que que era, mas era um comércio. E então ali Deus já estava falando comigo que iria me levantar, mas isso totalmente improvável, né? Ninguém nunca, minha família nunca tinha sido empresário e meus pais com poucos estudos moravam na roça. Então meu pai e minha mãe sempre ensinou a gente muito cedo a trabalhar e levava a gente cedo para a roça também. Era com 7 anos a gente já ia para a roça para aprender as coisas da lida da roça, né? Aham. Então, ali com 10 anos ele enviava a gente, geralmente os meus irmãos mais velhos, que eu sou do meio, tenho 5 irmãos, eu tô no meio aqui da faixa. E então já tinha mandado 2 irmãos para a cidade, porque na roça só tinha estudo até a quarta série ali. Antigamente era assim, né?
Aí mandava para a cidade, eu lembro que eles tinham ido já, os meus dois irmãos, e logo eu fui também. E ali na cidade eu tinha que trabalhar, porque na roça a gente já trabalhava, nos finais de semana a gente pegava e ia para a fazenda para ajudar meu pai, mas minha mãe. E aí para a cidade, durante a semana, a gente estudava a semana toda, e estudava de manhã e à tarde tinha que trabalhar. Aí meu trabalho era vender picolé. Vender picolé. Vender picolé na rua. Era o que eu fazia lá. Eu lembro que aí com 13 anos eu consegui um emprego fixo. Aí já foi uma grande vitória para mim, né? Parei de trabalhar na rua vendendo picolé e fui trabalhar num mini comércio, que era um mercadinho. E sempre indo para a roça para ajudar meus pais, né? E eu lembro que com 13 anos o meu pai faleceu. Meu pai faleceu muito novo. Meu pai tinha 43 anos na época. Então isso foi algo assim que me abalou muito. Eu lembro que dessa época até pouco tempo eu sofri por depressão muito forte. Por causa da E perda do pai? por causa da perca do meu pai. Recentemente, ontem, vocês estavam falando aí com uma pessoa que eu gosto muito, né, que é a Ângela Cirino. Ah, Então, é uma você pessoa conhece que ela? eu conheço, eu admiro muito ela, já fiz tratamento com ela, então, assim, é uma pessoa muito especial que me ajudou demais nessa fase aí. E a gente descobriu algo ali que realmente linka a esse passado que me trouxe muita depressão, né? A perca do meu pai. Depois eu quero abrir um parênteses para falar sobre isso, sobre paternidade, identidade, que é essa última palavra que o senhor falou sobre filhos. Sim. Coincidentemente, na célula eu fiquei com essa parte de falar de identidade. Então foi algo assim que eu compartilhei lá que falou muito no coração de todo mundo. Amém. Então foi um Então mover na célula. foi o mover na célula, foi Aleluia. maravilhoso. Porque é algo assim que mexe muito com a gente, né? A perca de um pai, ela traz várias dificuldades na nossa vida, né? Porque a paternidade, por isso que muitas das vezes o inimigo ele tenta destruir o lar, né? Para poder afetar principalmente a paternidade. Então É eu verdade. sofri muito com isso e por muito tempo eu fiquei meio sem identidade e eu sofri muito por isso, pela perca do meu pai. Passei por muitos anos de depressão, mas quando eu completei 17 anos no interior, isso eu já estava morando na cidade, trabalhava na cidade, lá em Goiás Velho, né? E eu quis vir embora para Goiânia. Eu tinha uns primos que moravam aqui, sempre eles visitavam a gente, eu tinha muita vontade de vir para cá. Né? Aquele desejo que o Senhor já tinha colocado no meu coração lá quando eu ainda era bem criança. Então eu vim para cá com 17 anos, vim sozinho. Eu lembro que um dia eu liguei para o meu tio, casado com a minha tia, e pedi para que ficasse na casa dele. Eu vim para a casa dele, fiquei lá um tempo, até eu arrumar um emprego. E quando eu arrumei um emprego, eu, eu não deu muito certo de morar com ela, fui morar com uma outra tia, fiquei durante quase um ano lá. E foi um conselho desse tio meu que me levou a entrar nessa área que eu trabalho hoje, né? Hoje eu trabalho na área hospitalar, tenho algumas empresas envolvidas nessa área. E eu pedi um conselho para ele em qual lugar eu deveria trabalhar. Eu tinha dois empregos para trabalhar e eu acabei escolhendo esse emprego, que é onde eu estou hoje. Já tem 23 anos que eu estou trabalhando com isso, Que benção. desde quando eu entrei, né? Eu entrei num almoxerifado de uma distribuidora, era a maior que tinha aqui no estado de Goiás, e eu entrei ali como separador de pedido, e com muita vontade de crescer, né? Eu cheguei em Goiânia, aquela vontade de crescer, com muita dificuldade, mas com muita vontade de crescer. E ali eu aprendi, fui aprendendo, fui galgando alguns espaços lá dentro, e um certo dia fui convidado para ir para Brasília para ser representante comercial lá por essa empresa. Foi um grande desafio, porque eu não sabia nem dirigir direito, para falar a verdade, pastor. E É, o meu supervisor, eu lembro que ele andou comigo ali uma semana e falou: "Ó, eu tenho que ir para outro lugar, então agora você continua." E eu não tinha carro naquela época, eu tinha uma moto. Eu peguei essa moto, troquei num Fusca e fui para lá. Mas só voltando um pouquinho antes dessa história de ir para Brasília, um dia eu estava voltando de bicicleta do trabalho, eu morava no Rio Formoso, na casa da minha tia. E eu estava de hum, bicicleta, subindo uma subida bem forte, eu não estava dando conta mais de pedalar, estava bem cansado.
E aquele dia eu falei chorando com Deus, assim, Deus, me dá um trabalho digno, para que eu possa comprar pelo menos uma motinha para mim poder ir trabalhar, porque eu estou muito cansado. E falei aquilo com Deus e o tempo passou, eu consegui comprar uma moto. Aí essa motinha eu troquei num Fusca para ir para Brasília como representante. Fiquei um ano lá, foram dias muito desafiadores para mim lá, né? Quem tinha saído do interior não sabia dirigir, mal conhecia Goiânia. Então foi um desafio muito grande para mim ir para lá. Mas eu aceitei o desafio, fui, né? Aprendi bastante sobre vendas. Voltei para Goiânia, entrei numa distribuidora, fiquei 10 anos lá. Nesse período, Deus usou algumas pessoas para falar comigo, né? Algumas profecias que ele iria trazer um negócio muito grande na minha vida. Eu lembro que eu estava num culto de jovens, né, da Assembleia de Deus, e o pastor desceu do púlpito, ele orou comigo e falou que Deus estava me mostrando para ele muitos computadores, alguma empresa muito grande. E aquele momento ali eu era um televendas nessa distribuidora, então não pensava muito nisso. Sei que ali, Então, você nem levou a sério, então, essa palavra profética, então. eu tinha desejo no meu coração, mas tinha muito medo, né? Eu não sabia nem por onde começar isso. Eu falei, Deus, eu sou um televendas, como assim, né? Como que o senhor vai fazer isso aí na minha vida? E aí eu sei que o tempo passou e depois eu já tinha, acho que 8 anos de casa de empresa, eu comecei a escrever nomes de empresa, como seria o nome da minha empresa. E Deus foi orando, pedindo a Deus um nome, um nome, um nome. E foi quando ele deu o nome da primeira empresa nossa, né? Só que não foi essa empresa a minha primeira empresa, porque eu saí dessa empresa lá, que eu tinha 10 anos de trabalho. Na época me taxaram de doido, porque eu lembro, ontem eu estava mexendo aqui nas minhas coisas, eu lembro que naquela época, que em 2011, meu último ganho lá foi assim, bem alto. Acho que naquela época foi R$ 22.000. Isso aí que me falaram assim, nossa, você é doido, sair do seu trabalho, tudo garantido, tudo que você conquistou aí. Eu falei, não, mas eu estou com sonho e eu vou sair, vou enfrentar os desafios. Só Aham. que não deu certo. Essa saída minha era para montar uma empresa, sei que não deu certo, eu tive que retroceder e voltar para uma outra empresa, onde eu fiquei um ano. Eu chamei esse ex-patrão meu para ser sócio na empresa dele, foi muito ousado. Só que ele não aceitou, né? E eu falei, então fica assim, eu tô aqui na sua empresa, mas o meu sonho é ter uma empresa, então se eu arrumar uma sociedade, eu vou sair daqui. E assim aconteceu, 2 meses depois eu recebi uma proposta, fui ser sócio. A sociedade durou aproximadamente 1 ano e 4 meses. Nesse 1 ano e 4 meses, Deus prosperou bastante a empresa. A gente saiu de um faturamento de 70 mil, que a gente só tinha 2 clientes lá, e sei que a gente saiu, a gente já tinha 36 funcionários. Mas enfim, não deu certo a sociedade Mas essa e empresa inicial, ela era sobre de quê? O que ela vocês era de vendiam? medicamento e materiais hospitalares, segmento hospitalar mesmo. Mas era uma E empresa, aí, vocês produziam ou só vendiam? não, a gente só comercializava, era só uma distribuidora mesmo. E aí, como essa empresa ela já existia, eu que entrei na sociedade, eu falei com o sócio se o que ele queria, se ele queria ficar com a empresa ou sair. E ele, claro, quis ficar com a empresa. Eu saí, foi quando eu abri a Supermédica, né? Eu abri com uma sociedade, acabou que também não deu certo. Antes mesmo de começar a empresa a rodar, essa história de sociedade eu estava contando hoje, eu tive 7 sociedades, nenhuma deu certo, pastor. E, Nenhuma deu e certo. aí, nenhuma deu certo. É que Deus queria te levar assim, sozinho. Sim, exatamente. Eu vou te contar sobre isso. Aí essa sociedade dessa empresa, que era o nome dela é Supermédica, que é a que tem hoje, né? E aí a gente colocou esse nome, que foi o nome que Deus tinha me dado lá atrás, né? Sobre isso. E quando a gente foi separar a sociedade, eu lembro assim que a gente teve uma conversa, eu e ela estava um pouco resistente quanto à separação da sociedade. E eu falei para ela assim que Deus não estava nos separando, Ele estava nos multiplicando. E aquilo foi realmente uma profecia, que hoje ela é uma grande empresária, uma irmã de Deus, ama a vida dela, e a gente é amigo, né? Continuamos amigos. Deus realmente multiplicou aquilo, né? A empresa minha cresceu e a dela também cresceu nesse segmento. Está bem aí, graças a Deus.
E da Supermédica surgiram outras empresas, né? Foram surgindo outras empresas e esse ano agora que passou foi um ano difícil para o mundo todo, né? Mas eu pude experimentar 2020 um ano assim de crescimento extraordinário mesmo. Surgiu essa sociedade de uma indústria e aí fui lesado financeiramente. Chegou na hora eu não quis ficar na sociedade, eu queria sair da sociedade e quando foi para sair ele não tinha o dinheiro para me pagar. Então eu tive que comprar a sociedade dele e aprender sobre indústria, que é uma indústria que a gente abriu lá em Anápolis, né? E hoje a gente tem Uau, lá empregados, a gente tem 140 colaboradores diretos, só lá em Anápolis. E aqui em Goiânia a gente tem mais uau, 130, que benção, que benção. quase 300 colaboradores diretos hoje que a gente tem no grupo. E lá, tá bom, lá em Anápolis é uma indústria. É E lá aqui uma em Goiânia indústria. é distribuidora. Aqui é uma distribuidora. Ok. Aqui é uma distribuidora. E lá na indústria vocês produzem o quê? Que tipo de material, de produto? É para a área hospitalar, né? A gente trabalha com campo cirúrgico, ataduras, compressas. Agora a gente entrou também com EPIs nessa pandemia, né? Que é touca, sapatilha, máscara, Ah, aventais. ok. Então a gente trabalha com a área da saúde, sim, com esses itens, né? Agora na distribuidora são mais de 5.000 itens que a gente trabalha hoje. E nesse tempo de pandemia, como é que foi para a sua empresa? Foi bom? Aumentaram as vendas? Ou foi mais Sim, difícil? foi assim, muito desafiador, né? Foi quando o início da pandemia, eu lembro quando começou isso, as pessoas da empresa começaram a entrar em pânico, aquela crise, né, emocional das pessoas. Eu lembro que eu reuni todo mundo no auditório da empresa, nós fizemos uma oração, foi naquela época que a gente estava declamando o Salmo 91, né? Ah, Então a sim. gente fez um louvor lá, dois louvores, Deus falou muito com a gente e o pessoal ficou bem, bem tranquilo e a gente seguiu em paz, emocionalmente. Como crescimento, nessa fase, eu pude me aproximar um pouco mais do pastor Rafael, que é um homem de Deus, que tem me ajudado demais na conta. Sou grato de coração a ele, Amém. porque ele tem me dado muitas ideias e eu tenho acatado e nós temos aplicado nas empresas e tem dado grandes resultados. E eu lembro que nesse início aí, um ano atrás, a gente sentou para conversar, falar sobre projeto, algumas coisas, e a gente criou um projeto na empresa que se chama Supermédica Premium, né? Que é um projeto que faz com que a gente invista mais nas pessoas, né? Crie planos de carreira. Então, assim, através das ideias que ele trouxe, a gente aplicou, a gente teve um crescimento aí, ano passado, de 300%. Foi, Uau, que benção. foi, E você foi. atribui isso à assessoria dele, à ajuda dele? Ele faz muito parte disso, viu? Ele tem uma boa participação disso aí, nesse A sua projeto igreja, que ele a aplicou lá sua igreja, dentro. a sua empresa cresceu Cresceu. 300% no faturamento. Uau. Foi um desafio muito grande para a gente administrar isso, né? Que é um crescimento assim. Eu lembro que há um tempo atrás o pastor Naor pregou uma palavra, vocês lá pregaram, né? Que a gente iria crescer 5 em um, 10 em um, né? 10 anos em um ano. Uhum. Então, assim, eu vejo que esse crescimento que a gente teve em 2020, e eu tomei posse dessa palavra, eu venho declarando essa palavra, até eu tenho um caderno de oração lá na empresa que eu faço meu devocional, e tem alguns alvos, coisas que eu oro pela igreja, pelas nações, e lá tá essa oração, né? Que é crescer nesse patamar. E só que assim, pastor, algo que eu tenho que falar, foi em 2014 eu conheci a videira, né? Eu já era cristão, minha vida eu converti bem cedo, sou o primogênito na área de conversão, eu sou o primogênito da minha casa, né? Então, eu converti com 13 anos na congregação cristã, depois eu fui para a Assembleia, Você passei um tempo entrou na igreja do custoso. véu? Foi. Foi um primo meu que levou eu lá. E de lá eu fui para a Assembleia, um casal de pastores, fiquei um bom tempo lá com a minha mãe. Em 2014, quando eu fui abrir a Supermédica, essa irmã que era minha sócia, a gente multiplicou a empresa, ela me levou num encontro. Então eu tenho uma gratidão muito grande a ela, porque eu costumo dizer que a minha vida é um divisor de água
até o encontro e depois do encontro, né? Que foi quando eu comecei a ouvir as palavras que eram, né, ministradas aí na videira, através da sua vida, através da vida dos outros pastores, que eu comecei a ouvir um pouco mais sobre a graça. E hoje, assim, tendo mais conhecimento, desde 2014 para cá, ouvindo essas palavras abençoadas, eu vejo Amém. como Deus me ama, como eu sou amado por Deus. E abrindo aquele link que eu tinha falado sobre paternidade, quando eu conheci sobre a graça, eu fui entender mais sobre paternidade, entender sobre a minha identidade real em Cristo, em Deus, né? Que Ele era meu Pai. Então, essas feridas foram sendo curadas através dele, né? Nele eu fui curado dessa paternidade e, como eu disse agora há pouco, eu sou um improvável. Eu nunca fiz uma faculdade de administração. Tudo que eu sei é sabedoria do alto, que o Senhor colocou no meu coração. Então, eu vejo, às vezes, assim, eu paro, falo tantas coisas, tantas pessoas que estão debaixo, né, da nossa direção, e vejo o quanto Deus é grandioso, o quanto o favor dele é grandioso na minha vida. Porque realmente eu sou um improvável. Eu sou o Davizinho que estava lá na malhada, cuidando das ovelhas do seu pai, e o Senhor colocou aqui para ser um grande empresário, né? Pensar grande. Aprendi muito isso com vocês aí, de falar, né, sobre as coisas grandes do céu, saber a nossa identidade, isso é muito importante para nós, para a gente desenvolver e para desenvolver pessoas, porque quando a gente sabe quem nós somos em Cristo, muitos medos são lançados no chão, muitas coisas são desvendadas para a gente, né? Aprendi muito assim essa questão de ousadia com vocês aí, fico vendo o Ministério Videira, né? Tantos países, tanto crescimento, sempre multiplicando, né? Crescendo. Então eu aprendi muito isso. Ontem, acho que foi antes de ontem, né? O irmão Hermínio falando sobre o crescimento dele, como ele aprendeu com o senhor. Então, eu também aprendi aquela questão lá de comprar, viu, pastor? Compro Ó, parcelado. Compro cortou nesse imóvel, pedaço. é, Você aprendeu o a que você comprar aprendeu? lá Cortou, também. cortou a internet, cortou. É que ele falou assim que ele aprendeu Ah, a sim, comprar lá sim. parcelado. Eu falei, Ah, eu sim. precisei, recentemente a gente comprou um prédio lá para a empresa e foi desse jeito. Eu compro, mas eu consigo pagar dessa forma. Pagamos o preço justo para a Fato. pessoa, mas da minha forma de pagar. De fato, Então, essa assim, tem sido a minha estratégia na igreja no decorrer dos anos. Eu sempre falo para as pessoas: olha, eu pago o que você quer, eu não pechicho, não falo nada, mas você tem que deixar eu exato, pagar do jeito que eu posso, né? Mas você sabe, essa sua colocação ela é tão importante, eu acho que precisamos até de fazer uma consideraçãozinha sobre isso. Porque muitas pessoas que talvez até agora estão participando, ouvindo a gente, eles pensam que a mensagem da graça é algo que não tem, às vezes, aplicação para outras coisas. Eles falam, não, é só para salvação, é só para, né, né? para isso, o que isso vai me ajudar na minha empresa. Mas isso é um tremendo equívoco. Né? Ouvindo você Exato, aqui, eu fico percebendo como isso foi bênção na sua vida. Porque quando você entendeu a mensagem da graça, o que deu em você? O que te despertou? Fé? Por quê? Porque antes você achava, como é que eu vou crer? Eu não vou receber, quem sou eu? Mas aí, de repente, alguém te fala, olha, é o seguinte, você pode crer, porque você vai receber sem merecer. Não tem nada a ver com o seu exato, merecimento, tem nada a ver com o quão bom você é. Deus vai te dar, apenas crer. E aí, o que acontece? Você ganha fé para fazer coisas muito maiores do que você, coisas grandes, entende? Então é muito importante que você, como empresário, né, possa influenciar outros irmãos nesse sentido. Porque quando você entende a graça, você não tem medo tanto assim de correr risco. Porque o fracasso já não te define. Então você não tem medo do exato, fracasso. O que te define, a sua identidade é outra agora. Você é filho e você é amado, não é verdade? Então, é exato, precioso, eu fico assim muito empolgado no seu testemunho, porque assim, a mensagem que nós temos pregado, ela tem implicações muito amplas em muitas áreas da vida, aliás, em todas as áreas da vida. E você tem experimentado exatamente. a graça de Deus justamente no seu empreendimento, na sua empresa, no seu negócio. Isso é extremamente motivador. Me encoraja a continuar pregando e ensinando. Pois continue, pastor, porque essa mensagem que Deus lhe deu da graça, né? Eu sei que às vezes a gente ouve muita crítica, eu mesmo escuto isso.
Quando a gente às vezes vai falar sobre a graça, a gente ouve muitas críticas, porque muitos não entendem, né? Acham que a graça é uma liberdade para fazer coisas erradas e tal. Então as pessoas às vezes não conseguem entender e ter essa dimensão de quem está aí convivendo, ouvindo essas palavras, né? E vendo a vida transformada. Eu vi minha vida ser transformada, né? É uma pessoa introspectiva que veio da roça, que não tinha perspectiva nenhuma de crescer, não só financeiramente, mas eu falo crescer em todas as áreas da vida, como pessoa, como ser humano. Então a gente vê É, a graça, o fala um senhor pouco para a pregando gente a essas coisas. respeito dessa sua experiência. Essa Então, experiência que você disse, né, você está dizendo que você tem um temperamento naturalmente já mais melancólico, né, mais introvertido, e você disse que isso, com a morte do seu pai você experimentou uma depressão, e essa depressão foi, durou bastante tempo. foi. Como é que você Foi, superou? Como é que foi a luta contra a depressão? foram muitos anos, né, pastor? Muitos anos sofrendo com isso. E essa aproximação da graça, de ouvir essa palavra que vocês vêm ministrando aí dentro do ministério, aos poucos isso foi me libertando. Eu fui entendendo quem eu sou em Cristo, né, que eu tinha forças, minhas forças para vencer isso não vinha de mim mesmo, né, até porque eu tentei fazer isso de todas as formas que o senhor pensar, eu gastei rios de dinheiro com terapias, com médicos, e nada disso resolvia. Nada disso me tirava. Eu tive situações assim de ficar. Quando eu fundei essa empresa mesmo, em 2014, de ficar dias em casa, deitado na cama, sem conseguir levantar. E a empresa Uau! iniciando, né? A empresa começando ali. Então, quando eu falo que é favor de Deus mesmo, eu lembro de inúmeras vezes eu levantar de manhã, assim, totalmente indisposto, sem condições nenhuma de trabalhar, ir para a empresa, deitar num sofá lá e ficar o dia todo lá. Falei, mas eu não vou voltar para minha casa, né? Então eu vejo nesse tempo todo o Senhor me sustentando, o Senhor me carregando os seus braços nos momentos que eu não conseguia caminhar. Então essa libertação da depressão veio através do Senhor, através da graça dele, do favor dele. Então, quando eu entendi que não tem nada a ver comigo, que é com ele, né? É através dele que eu vou vencer. As coisas foram clarificando na minha mente. Eu tenho também um momento da minha vida que eu li um livro do pastor Naor, que fala sobre tal como ele é, eu sou. Isso também me ajudou muito, muito mesmo. Foi quando ali que ele foi começando a despertar dentro de mim, falei, gente, mas se a palavra de Deus diz que eu sou como ele é aqui na terra, então eu preciso, né, que isso internalize dentro de mim. E eu fui estudando, lendo sobre isso, buscando versículos na Bíblia sobre esse tema, né? E isso foi crescendo dentro de mim. Então, a importância da identidade, de saber disso que a gente tem aprendido aí com vocês, é muito importante a aplicação disso na nossa vida, porque eu venci a depressão, né? Cresci em tantas áreas da minha vida. Eu fico vendo hoje assim a minha forma de tratar a minha filha, né? E essa ministração agora, última agora que teve, né? Eu linkei muito isso com a minha filha, né? A forma que eu tenho tratado ela. Eu Uhum. sempre consigo assim transmitir para ela e mostrar para ela o quanto ela é amada, o quanto eu amo ela. Amém. Então, esse amor que eu transmito para ela é o amor que o pai me dá, né? Então, é um amor que é incondicional, que vem dele, e eu faço questão de dizer isso para ela, né? Na criação dos nossos filhos, né? É dizer para ela que ela é amada todo dia. Então ela até tem uma, eu brinco muito com ela e às vezes eu falo assim, papai tem uma coisa para te contar. Ela já sei, papai, eu já sei que eu sou amada, que o senhor me ama, que o senhor me ama muito. Então assim, eu faço muita questão de dizer isso porque é algo que eu recebi do Senhor. Então todo dia que eu vou falar com meu pai, com Deus, eu sinto o quanto eu sou amado por ele. E isso tem me feito crescer. Isso, de fato, é uma chave espiritual que parece ser, as pessoas encaram como sendo algo simples, até trivial, mas não é. Não Infelizmente, é? aqueles irmãos que vivem no legalismo, eles não conseguem se sentir amados por Deus,
Na verdade, todo o tempo eles não sabem como é que Deus está com eles. Então, no meio legalista, daqueles irmãos que ainda vivem na lei, eles estão o tempo inteiro pensando que eles estão mal com Deus. Então, eles ficam avaliando pelas circunstâncias se Deus está bem ou se está mal. Então, se as circunstâncias são boas, não, Deus deve estar feliz. Se acontece um problema, não, estou mal com Deus, Deus está irado. Não é? Então, ele não tem consciência de um amor constante, não é? Que você tem pela sua filha. Quer dizer, você consegue ter um amor constante pela sua filha e ela percebe isso. Muitos crentes não conseguem perceber isso em relação ao Senhor. E porque ele não tem essa consciência de que é amado, essa convicção de que ele é amado, qualquer situação é um pânico para ele. Qualquer dificuldade é juízo que está vindo em cima dele. É a praga que chegou, né? O pecado o achou. Deus agora vai fazer o ajuste de contas. Então ele está sempre com medo. E o que é interessante, ele nem tem, o medo dele nem é tanto do diabo, o medo dele é de Deus. Ele tem medo é de Deus. É impressionante como muitos crentes vivem assim e não, a ficha não cai. Entende? E nós estamos aqui ensinando que ele é amado. E aí tem aqueles que falam, isso é muito trivial, quero ouvir algo mais profundo. E não tem nada mais profundo do que isso. E outros ouvem e falam, não, essa mensagem é perigosa, o crente vai ficar relaxado, né? Porque ele sabe que é amado, então ele vai fazer coisa errada. Isso é a coisa mais louca do mundo. A sua filha, porque ela sabe que ela é amada, ela quer te agradar. Ela quer fazer o que você gosta, porque ela sabe que você é amada. Então, essa é a coisa mais louca do mundo. O filho que faz coisas erradas é o filho que não sabe que é amado. Quanto mais sabe que é amado, mais ele vai agir com santidade, com pureza, porque é o amor que nos constrange a viver dessa maneira. Então, eu louvo muito a Deus pelo seu testemunho, é muito encorajador, porque só de você entender a graça, entender que você é filho amado, quer dizer, você venceu uma depressão que estava te atormentando aí por muito tempo. Quer dizer, você chegou ao ponto de acordar de manhã e não conseguir levantar, não ter energia para viver o dia a dia. Chegar na empresa e ficar deitado no sofá, não tinha energia. O que te energizou? Foi saber que é amado. Não é maravilhoso isso? Eu fico realmente empolgado. Eu desculpe que eu fico mais empolgado com essa parte do seu testemunho, apesar que a gente veio aqui para ouvir até mesmo o seu lado empresarial, mas assim, todo o resto é só reflexo disso. Você é um empresário bem-sucedido, próspero e vai crescer cada vez mais por causa disso, porque você, de repente, você de repente descortinou uma vida diante de você feliz. Né? Seu coração está alegre pelo pai, você tem um pai, essa identidade te move. Né? É precioso demais ouvir isso. Né? Eu estou percebendo errado? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, Essa virada de chave aí, né? Quando a gente entende isso, as coisas mudam totalmente a perspectiva de vida, de visão de mundo, de enxergar a nossa circunstância, a nossa volta, né? E assim, interessante que nas empresas a gente consegue trazer isso para as pessoas, né? Mostrar para elas que elas são importantes, que elas são amadas, né? E a gente está desenvolvendo outros projetos para dentro da empresa, inclusive agora semana que vem, até o final desse mês, a gente já vai começar parte disso, tratar sobre coisas, família, né? Falar sobre família, falar sobre filhos, falar sobre honra, trazer algo aí que a gente está aprendendo, que fez bem para nós, que levou a nossa vida a ser transformada. E um lema que eu falo lá dentro das empresas é isso, né? As empresas existem para transformar a vida das pessoas, né? Eu acho assim, Deus não me levantou para ser empresário, para ser um grande empresário nesse país, simplesmente para mim ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência e não é o que é mais importante para nós. O mais importante para nós ali é ver a vida das pessoas sendo transformada. É levar elas ao conhecimento glória. disso. Através de Cristo, através da palavra, através daquilo que a gente vive, né? Aquilo que a gente recebeu, a gente quer transmitir para eles ali. Então a gente está com uma série de cursos aí, até o pastor Rafael vai nos ajudar, nós estávamos conversando essa semana aí sobre isso, e a gente vai ministrar vários cursos lá dentro, várias palavras voltadas para isso, para ensinar as pessoas ali dentro também, para levar elas a conhecer e desfrutar dessa graça, né? Eu não perco a Quer dizer, oportunidade. Sempre que eu estou orando por eles lá, eu estou falando das bênçãos, da graça do Senhor, para que eles possam experimentar. E eu tenho recebido vários testemunhos lá dentro de pessoas que dizem assim que a vida deles foram transformadas depois que passou a trabalhar com a gente. Não só financeiramente,
né? Porque eu tenho visto, assim, Glória a Deus. financeiramente eles têm sido abundantes lá dentro, têm crescido muito, as pessoas têm, né, financeiramente eles têm crescido muito. Mas ouvir eles falarem assim, não, não é só financeiro, a minha casa mudou, a minha casa foi transformada, o meu relacionamento com o meu esposo foi transformado. Então, assim, ser empresário é que às vezes confunde as coisas, né? O agnaldo empresário com o agnaldo cristão. Não tem separação, né? Tal, é homogêneo. Eu estou ali, na minha empresa, eu sou o agnaldo empresário cristão. Então, o que eu vivo, o que eu recebi do Senhor, eu tenho que transmitir ali. E não só nesse sentido, também financiar a obra, né? Que às vezes Deus prospera os irmãos e aí eles esquecem que existe, né, uma obra que precisa de dinheiro, que precisa de ser financiada. E às vezes as pessoas prosperam e aí o dinheiro fala mais alto, domina a pessoa. Então, assim, eu louvo a Deus porque o Senhor, né, deu um coração que eu aprendi lá atrás, quando eu fazia um seminário, eu aprendi a ofertar para missões. Eu amo missões, eu amo ver a obra missionária, ver a obra do Senhor sendo expandida pelo mundo afora. Então, lá, quando eu era um televendas, eu lembro que eu ofertava um valor bem irrisório, mas eu ofertava porque eu aprendi a importância, né, de missões. A missões, ela tem um tripé. É quem vai, né, quem é enviado, quem está aqui orando por quem está lá e financiada por quem está aqui. Então, nós empresários temos esse encargo, mas não é só financeiro. Dentro das empresas, eu sou um missionário lá dentro. Eu tenho que, né, como eu aprendi uma vez com um professor, é natural um pé de laranja dar laranja. Então, dentro da minha empresa ali, é natural eu falar de Cristo. Não pode Amém. ser nada forçado, é algo que emana dentro da gente, né? O que eu recebi, eu quero contagiar as pessoas ali que está à minha volta para também desfrutar disso, desfrutar dessa graça que nós temos recebido aí. E louvo a Deus porque em 2014 eu conheci essa igreja maravilhosa, esse ministério maravilhoso que tem impactado a minha vida de Aleluia. inúmeras formas, pastor. Aleluia. É muito encorajador ouvir isso. E eu acho que é importante você testemunhar isso para outros irmãos que estão nos ouvindo e que também tem muitos irmãos que eles querem empreender e muitos até usam esse argumento, né, na hora de orar: Senhor, eu quero prosperar, porque eu quero contribuir, porque eu quero investir no reino. Mas, como você disse, às vezes, quando a coisa acontece, quando vem o tempo da prosperidade, ele já não pensa da mesma forma e já não tem o mesmo coração, o que é uma grande pena. Por isso, o mais importante mesmo é mostrar a sua experiência, porque a sua experiência mudou você, a sua identidade. Como você disse, o Aguinaldo que está lá na empresa é esse que se tornou filho de Deus, que hoje é cheio de graça, é cheio do Espírito, é cheio da vida de Deus e que quer ver vidas transformadas. E isso para você tornou-se algo espontâneo, maravilhoso, porque o verdadeiro evangelismo não é realmente eu ficar preocupado em cumprir um mandamento de pregar, mas eu entender o que Jesus ensinou, que a boca fala do que o coração está cheio. Não adianta a boca falar do que não está no coração, vai ser vazio. Mas se as coisas que estão no coração fluírem através da boca, vai ser genuíno. Então, o que tem acontecido é que Deus tem enchido o seu coração primeiro das coisas do céu, de maneira que você espontaneamente agora fala. E aqueles que estão lá, os seus cooperadores, né, colegas, né, sócios, eu não sei, acho que você não tem sócio, né? Aquele trabalho com você, eles acabam sendo cheios também dessa vida que está fluindo de você. E a sua empresa torna-se, nesse momento, uma extensão da igreja. Porque, veja bem, você tem um objetivo igual da igreja, transformar vidas. A igreja está aqui para isso também. Nós pregamos a mensagem para transformar vidas, para transportar ela do reino das trevas para o reino da luz. E você está dizendo que a sua empresa tem um objetivo igual ao da igreja. Não é maravilhoso isso? Exato. Quer dizer, então não é só a nossa visão é que cada casa é uma extensão da igreja, mas o que a gente está vendo agora na sua experiência, vimos aquele dia na experiência de José Hermínio, é que, na verdade, a empresa de vocês se tornou uma extensão da igreja. E o pessoal passa a conhecer vocês por causa disso também. Isso é impressionante. Você pode ter certeza que você deve ter fornecedor, você deve ter gente que vende, que distribui seu produto, que cliente que conhece você e fala: não, conheço o Aguinaldo. O Aguinaldo é crente, o Aguinaldo é aquele pregador. Né? Então, ele associa você também com as coisas. Estou errado?
Tá certo, é isso mesmo. É isso. E esses princípios a gente tem aprendido aí, pastor. Igual o senhor falou agora, né? A extensão. Isso realmente é algo que a gente tem aprendido aí, e é através de ministrações que vocês vêm falando aí sobre isso, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, né? Do nosso papel, às vezes, não é só patrocinar financeiramente, que a gente tem, né? Assim como a gente tem um ministério dentro da nossa empresa, né? De Aleluia. evangelizar as pessoas. Então, Ah, isso também é daí que a gente vem aprendendo. Então, eu uau. tenho Poder. inúmeros princípios que eu estou aprendendo aí e que eu venho aplicando dentro dos negócios, né? De ter fé, de falar com ousadia, de declarar aquilo que eu quero ver. Então, assim, esses dias atrás eu estava orando na minha sala lá e Deus, eu falando sobre um outro projeto que eu tenho, que é importar, né? Mexer com importação. E aí eu estava orando por uma grande importadora. Estou orando, né? E aí me deu assim uma ousadia de falar, não, não é uma grande, é a maior importadora. Então, esses princípios a gente vem Aleluia. aprendendo aí, né, de falar coisas grandes. Por Amém. quê? Se eu entendi que eu sou filho do rei, né, ele é dono de tudo, e o que eu prospero é dele, eu estou aqui como mordomo, né? Eu sou um mordomo dele, e quando ele requerer alguma coisa, é para ele, eu estou aqui administrando, e esse é um princípio que eu aprendi também aí com vocês. Então, eu tenho que pedir para ele coisas grandes. Eu passo a enxergar isso de uma forma mais simples. Aleluia. Se fosse lá atrás, quando, né, eu saí lá da roça para vir para a cidade, com certeza isso não estaria, eu não teria coragem de pedir isso. Hoje eu tenho coragem de pedir por quê? Ah, porque você merece? Não, não é porque eu mereço. Eu tenho coragem de pedir porque eu sei quem é meu pai. Eu sei que meu pai, ele é Aleluia. o Todo-Poderoso. Então, se eu peço para ele pouca coisa ou muita coisa, ele é meu pai. Né? Da mesma forma Não que eu faz vejo a minha diferença para filha. ele. Não faz diferença. A minha filha chega em mim, ela pede um presente e ela não quer saber preço. Eu lembro um dia que ela me pediu uma casa Não. da Barbie. Eu falei, vou te dar um quarto da Barbie. Essa casa está muito cara. Mas ela não perguntou o preço. Papai, essa casa é cara? Ela chegou em mim e falou, papai, eu quero a casa da Barbie. Então, a mesma coisa nós diante do pai. Mesmo assim, um exemplo, né, não pode nem se comparar, mas é isso que a gente é diante do nosso pai. Eu chegar diante dele, entender que eu sou filho, né? A minha identidade é de filho, e eu chegar diante dele e falar com ele aquilo que eu quero ver na minha vida, aquilo que eu quero ver transformado na minha vida, aquilo que eu quero receber dele, é saber da minha identidade. Então, isso ficou muito forte em mim, o que eu aprendi aí com vocês, pastores da videira, essa questão da minha identidade. Isso é algo assim, várias palavras que vocês pregaram, livros do pastor Naor, isso é algo que ficou muito impregnado em mim. Saber quem eu sou. Aleluia. E isso tem Glória a feito a Deus. diferença em todas as áreas da minha vida, viu? Sobre essa palavra, sobre as bênçãos, as perseguições, vem com perseguição, né? Hoje, eu olho para as perseguições porque são grandes e inúmeras. A gente Tem que havido contra você? tem muita perseguição, muita. De concorrente, de Estado, de muitas coisas. E É quando eu mesmo. olho para isso, eu falo assim, também palavra que eu aprendi aí, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, quando vem Amém. alguma coisa assim, eu lembro que o senhor falou um dia numa palavra assim, quando acontece algo assim que é fora do normal, o senhor olha para aquela circunstância e fala assim, eu quero saber qual o tamanho dessa bênção que vai vir através disso aqui. Então, quando eu olho para uma situação dessa de perseguição, eu olho e falo assim, Senhor, o senhor vai fazer coisas grandiosas através disso aqui. E eu vou crer e vou esperar, porque eu sei que isso aqui vai se tornar bênção na minha vida de alguma forma. E de fato isso acontece. Amém. Glória a Deus. É precioso ouvir você falando, e você já mencionou tantos princípios espirituais hoje, essa questão do favor imerecido, a paternidade, a sua identidade, né, tão forte, e essa coisa do amor de Deus por nós, por você, que você tem falado muitos princípios poderosos. Mas, você sabe, nesses dias eu estou enfatizando aqui e quero compartilhar, a partir da semana que vem, sobre reinar em vida.
E o nosso tempo passou tão rápido, já tem quase uma hora que nós estamos conversando aqui. Parece que tem Tem, 10, né? Não sei se você está sentindo o mesmo que eu. Espero que sim. exato. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que vão assistir essa live, na sua maneira de ver, se você fosse colocar assim, alguns pontos, como você acha que o empresário pode reinar em vida no seu negócio? Primeiramente, reinar em vida está muito envolvido com quem eu sou, quem eu sei que eu sou, né? Então, os princípios é acreditar que o Senhor está governando todas as coisas, Ele que está à frente de nós, todos os desafios que a gente enfrenta, Ele está conosco, estar consciente que tudo que eu for fazer, eu tenho dentro de mim o Espírito Santo de Deus que me conduz, que me guia, que me dá as direções, que me dá sabedoria. Então, os princípios, o Senhor é quem traz para nós. A nossa vida é governada por Ele. Então, um empresário, para ele ser bem sucedido, um empresário cristão, porque são grandes desafios viver nesse mundo corrupto, onde a corrupção ela é um paradigma muito forte, né, que a gente tem que enfrentar em todas as áreas, ele ter consciência que a vida dele não depende de homens, que nós dependemos do Senhor, que a nossa dependência é dele. É ele que abre os caminhos, é ele que quebra as barreiras. Se não está dando certo para um lado, ele dá direção para outro. Então, é buscar no Senhor e crer dependência dele. Criar dependência do Senhor cada vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente buscar nele a direção para nós sermos conduzidos. Então, como empresário, essa dependência do Senhor, ela tem que ser constante na nossa vida. Amém. Isso é em todas as áreas, mas como empresário, que é um grande desafio que a gente faz, né, são decisões que a gente tem que tomar diariamente, porque não é só você ser empresário, né? A gente tem ali 270 famílias que estão debaixo da nossa direção, que dependem daquilo ali para sobreviver. Verdade. Então, a dependência do Senhor é o pilar, é a base para que a gente possa conseguir romper como empresário. Amém. Então, deixa eu só fazer uma recapitulação. Então, o último ponto que você colocou foi a dependência. E, Dependência. e a maneira como você vê a dependência é para buscar, para você orar, que você tem feito, você disse que você faz isso lá na empresa, você tem um devocional, você tem um caderno de oração, quer dizer, você tem um caderno Isso. de escreve os seus alvos, você coloca lá também as suas questões diante de Deus, e você apresenta diante do Senhor tudo isso. Vai ser muito poderoso. E você disse que precisa de Deus, para receber de Deus, sabedoria. Né? Por quê? Porque Sabedoria. você precisa ter estratégias, você precisa de ter direções, e às vezes em si mesmo você não vai ter isso. Isso é um negócio poderoso, sabe por quê? Eu estava justamente falando sobre isso no domingo, na introdução da mensagem. Eu falei sobre isso. A maior parte das pessoas não pede sabedoria para Deus. E lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 3, diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Lá não diz, se alguém precisa de sabedoria, faz um curso. Se alguém precisa de sabedoria, pede conselho. Não, lá diz, se alguém precisa de sabedoria, pede a Deus. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, você não vai adquirir ela de ninguém, nem de livro, nem de pregação, nem de ninguém. Você vai adquirir ela diretamente de Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo, né? Então o Espírito Santo é que nos instrui. Mas é pouca gente, você só pode pedir o que você acha, que você conclui que não tem. É preciso humildade para reconhecer que não tem. Infelizmente, muitos empreendedores são pessoas muito cheias de si mesmas. E elas acreditam que elas conseguem, que elas sabem, que elas resolvem. Entende? É preciso humildade para entrar dentro do seu escritório, ajoelhar lá na sua cadeira e dizer, Senhor, dá-me sabedoria, eu não sei de mim mesmo, eu preciso do Senhor. Entende? Então, é muito ruim quando você Exatamente. tem não ora. Então, tem gente que não ora para criar filhos, ele não ora para poder relacionar no casamento, porque ele fala, eu sei. Então, ele não ora no seu empreendimento, porque ele julga que sabe. É uma coisa interessante isso. Você sabe que eu sempre coloco aqui caixinhas de perguntas, né, para as pessoas fazerem perguntas, e as perguntas mais frequentes que as pessoas têm é com relação a dinheiro. É a dificuldade de elas querem saber se é errado pedir dinheiro, se é errado orar para ter dinheiro.
E eu fico pensando, por que elas estão orando para ter dinheiro? Porque a falta de dinheiro é a coisa mais perceptível. As pessoas percebem rápido, eu estou precisando de dinheiro. Mas por que elas não pedem sabedoria? Porque elas não sentem que precisam. Né? Elas não percebem Exato. a necessidade e estão perdendo muito. O empresário vencedor precisa de sabedoria, então ele precisa depender de Deus. Né? E você falou da identidade. Eu tô recapitulando porque realmente o que você falou é muito poderoso. Essa identidade é fundamental porque ela é que te dá ousadia para crer. E um bom empresário, ele precisa de ter ousadia. Não tem jeito, porque ele precisa de avançar, ele precisa de crer e ele precisa até de também lutar, né, nesse ambiente competitivo. Então ele tem que ter essa ousadia, mas só tem ousadia quem sabe realmente quem é em Deus. Né? Aquele que sabe realmente quem ele é seguro e ele é sereno. Por isso ele manifesta a vitória do Senhor. E eu acho que é isso que nós temos visto na sua vida, Aguinaldo. Eu quero te Amém. agradecer muito por esse tempo comigo aqui hoje. Eu insisti para fazer essa live com você. Eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, né, para estar comigo. Eu quero dizer que nós temos reconhecido a sua cooperação, como você tem cooperado na obra da Amém. igreja, no trabalho da igreja, de maneira assim, generosa. Eu acho que é importante testemunhar isso para que os demais saibam. Você não é apenas um empresário, você é um empresário generoso que, de fato, investe na obra de Deus. E que Amém. Deus nos dê graça de aplicar e administrar para que a obra de fato cresça, igrejas sejam abertas, pastores sejam levantados e cada vez tenhamos uma obra prevalecente, com gente pregando o evangelho, né? E eu sei que não é somente pastores que pregam o evangelho, é claro, você acabou de mostrar que você é um empresário que tem um chamado quase pastoral, né? Você encara os seus funcionários como seu rebanho, você está cuidando deles Amém. como um pastor, o Senhor vai te recompensar Amém. por isso. Amém? Amém. Amém. Eu quero agradecer, pastor, a oportunidade de estar aqui, né, falando contigo. Dizer que eu admiro muito o seu trabalho, senhor, né, sua pessoa, Obrigado. esse dom que o senhor deu de ministrar, né, de ser mestre aí, a gente trazer as complexidades que às vezes a Bíblia tem, trazê-la com a simplicidade e a gente com tanta profundidade aplicar isso na nossa vida e a gente vê os frutos disso. Então, o senhor é uma pessoa que eu admiro muito os Obrigado. pastores da videira, são muito dedicados, né? Que o senhor venha abençoar poderosamente o senhor cada vez mais e dizer Amém. que eu estou aqui. Que vocês podem contar sempre comigo, tá? Para Aleluia. essa obra maravilhosa aí que está sendo pregada pelo mundo afora, tá Bom bom? demais. Pode contar sempre comigo. Bom demais saber que podemos continuar contando com você. E para todos os demais irmãos que participaram conosco ou que vão assistir essa live em algum momento, eu quero dizer para você que na segunda-feira, dia 17 de maio, 21 horas, nós começamos uma série de lives sobre reinando em vida como amar a vida e ver dias felizes. Amém? Serão Amém. dias Amém. tremendos. Lembra desse detalhe, as lives serão no YouTube, não serão no Instagram. Amém? Então, a gente se vê segunda-feira, 21 horas. Deus abençoe. Guinaldo, meu Amém. querido irmão, que o Senhor continue te prosperando cada dia mais. Amém. Amém? Fica na Grande paz. abraço. Fica com Deus. Paz.